Juízes capítulo 15, verso de 13, primeiramente, verso 3. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que é estéril, nunca tiveste filho, porém conceberás e dará à luz um filho. Então, capítulo 13, a partir do verso 3, o anjo está anunciando a esta mulher estéril o nascimento de um homem que seria muito usado na sua geração, um homem que se tornaria Sansão, um guerreiro, um homem valente, um nazireu, que foi levantado por Deus para libertar aquela geração da mão dos filisteus. E ele escolheu justamente uma mulher estéril, e ele deu as orientações para que aquilo acontecesse e para que o filho dela se tornasse aquele homem de Deus. Versículo 4 ele fala: guarda-te, não bebas vinho, bebida forte, nem comas coisa comum ou imunda, porque você conceberá e dará à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Aquela mulher foi agraciada, e eu lendo esse texto, eu lembrei lá de Isaías 54, a partir do verso 1, eu estou na revista atualizada, tá, Samuel? Isaías capítulo 54, a partir do verso 1, olha o que o profeta Isaías declara para nós: canta alegremente, estéril, que não deste à luz, exulta com alegre canto, exclama tu que não tivestes dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Prosseguindo ainda no 2, alarga o espaço da tua tenda, estenda o todo da tua habitação, não o impeças, alonga bem as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações e fará povoar cidades assoladas. Então o anjo visitou justamente uma mulher estéril para gerar um grande libertador em Israel. Um jovenzinho, uma criança, queria guardar alguns princípios, se tornaria consagrado a Deus, e ele recebeu uma unção sobrenatural para destruir os inimigos de Israel. É Sansão. Você conhece a história de Sansão? Meu irmão, que coisa linda e maravilhosa. Isso nos mostra que não é o mais provável que Deus usa, não é o mais forte que Deus usa, não é o caminho mais fácil que Deus escolhe. Deus escolhe o improvável, Deus escolhe o mais difícil, Deus escolhe aquilo que parece impossível aos olhos humanos para realizar a sua obra. Domingo passado estávamos aqui, todas as congregações, fomos tão abençoados com a presença, a palavra do apóstolo César Augusto, que vai pregar na nossa conferência em São Paulo. Você tem que estar lá. Quem quer estar lá? Levanta as mãos, fala: Senhor Deus, eu quero estar lá, que as portas se abram para eu e a minha família receber uma nova unção nesta conferência. Aqui domingo passado já sentimos um pouco da unção que nós vamos experimentar lá. Será algo tremendo, maravilhoso. Mas Deus escolhe aquilo que é impróprio. Deus chamou Moisés, que estava lá exilado, fugiu do Egito, que falou que não sabia nem mais como falar direito.
não poderia confrontar Faraó nem liderar Israel. Quando Moisés ele reconheceu que pela sua força e capacidade ele não poderia gerar aquilo que Deus tinha comissionado ele, foi quando Deus chamou essa mulher estéril, como diz Isaías, mais são os filhos da solitária do que da casada. Mas alegra-te, ó estéril, porque os teus filhos serão maiores e mais ainda. O que é isso? Deus vai usar o sobrenatural na sua vida. Eu e você vamos experimentar o que o apóstolo Paulo falou: quando eu sou fraco, eu me torno forte. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Pois eu quero declarar hoje à noite, aonde o diabo quer te oprimir, quer te envergonhar, quer falar que você não é capaz, que você não dá conta, você fala: olha, diabo, realmente eu não sou capaz, eu não dou conta, mas Deus na minha fraqueza vai liberar o poder, e eu vou crer, e Deus vai fazer grandes coisas, apesar daquilo que é incapaz de eu fazer com a minha força. Quem pode aplaudir o Senhor por isso? Deus escolheu um casal, uma família estéril, para poder gerar um grande libertador de Israel. E se você acompanha a história de Sansão, depois você pode ler, ela vai prosseguindo, vai acontecendo até capítulo 15, verso 9. Do capítulo 13 até o capítulo 15, e eu vou continuar a leitura a partir do verso 9. Você vê que Sansão cresceu, os pais dele levaram ele a deixar o seu cabelo crescer, a não tomar do fruto da videira, e ele se preservou como um nazireu consagrado a Deus. E começou a haver algumas situações na vida de Sansão que gerou um conflito entre ele e os filisteus. Ele se tornou mal visto pelos filisteus. Sabe por quê? Porque ele não se conformou com o domínio dos filisteus sobre o povo de Deus, sobre a sua geração. Em Romanos capítulo 12, versículo 1, a palavra diz que nós não podemos conformar com este mundo. Versículo 2, não conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Sabe o que isso vai trazer? Perseguição contra a sua vida. A palavra diz que os inimigos muitas vezes se levantarão na sua própria casa, confrontando a sua fé, o seu fervor, a sua intensidade espiritual. Na sociedade você não será como os outros, na juventude você não será como os outros, na vida profissional você não será como os outros, porque você é um homem e uma mulher de Deus, você é rapaz, uma moça que serve a Deus, e você vai viver maravilhas de Deus na sua caminhada, mas haverá perseguição. Sansão rompeu o jugo. Quem rompeu o jugo do pecado na sua vida? Quem rompeu o jugo do príncipe desse mundo na sua mente? Quem rompeu o jugo das prioridades, dos valores mundanos na sua vida? Diz amém. O inimigo não se satisfaz em ver centenas, milhares de templos abertos da fonte da vida no Brasil e fora do Brasil. Porque ele sabe quando você conhece a Jesus, quando você batiza nas águas, quando você é batizado no Espírito Santo, quando você conhece o poder da palavra, ele perdeu a autoridade na sua mente, na sua alma, e você começa a usar a sua vida para um propósito maior de Deus.
para libertar a sua casa, para libertar pessoas que você relaciona, para ser um testemunho vivo do poder de Deus na sua vida, e elas verão a mudança de Deus, e isso incomoda o inferno. Sansão começou a ser perseguido, porque ele não aceitou o domínio dos filisteus. Eu costumo chamar Sansão assim: bateu, levou, né? O diabo batia, ele dava o truco. Quem quer dar o truco? Quem quer fazer parte desse grupo de valentes, de guerreiros, homens e mulheres de Deus? Se o diabo vem por um caminho, ele vai fugir por 7. Você vai levantar as mãos, você vai entrar no santuário, você vai fazer campanha, você vai jejuar, você vai buscar a Deus e você vai falar: Satanás, eu declaro em nome de Jesus, nunca mais tocará nos meus bens, nunca mais tocará na minha vida, nunca mais tocará na minha casa. Quem quer entrar na batalha espiritual alerta, preparado, cheio do poder de Deus, levanta as mãos e fala comigo: Satanás não vai prevalecer. Eu estarei com a armadura de Deus, debaixo da autoridade da palavra da igreja, e se ele se levantar por um caminho, eu declaro, ele fugirá por 7 caminhos. Quem pode aplaudir o Senhor? A igreja tem que ser como Sansão. Quem quer ser como Sansão? Aí eu fiquei esperto, irmão. Deus não vai te poupar da guerra, porque na guerra você vai aprender a lutar, vai aprender a declarar a palavra, vai aprender um novo nível de oração, vai exercer a autoridade. Deus falou à geração de Josué, a descendência de Josué, quando entrou o livro de Juízes, ele falou: haverá inimigos ainda na terra, para que a nova geração aprenda a lutar. Quem lembra disso? Não é isso que fala lá? Não vou retirar todos os inimigos, para que a nova geração aprenda a lutar. E foi isso que aconteceu na vida de Sansão. Surgiu situações em que os filisteus o humilharam, perseguiram, e ele não aceitou, ele revidou no poder do Espírito, e ele foi colocado a cabeça a prêmio. Meu irmão, se você serve a Deus como Sansão, faz parte de uma geração de homens e mulheres guerreiros, lá no inferno a sua cabeça tem prêmio, mas Deus te guardará de todo o mal. Quem crê que Deus te guardará de todo o mal? Vocês lembram que aqueles exorcistas foram expulsar o inimigo e falando: em nome de Jesus a quem Paulo prega. Eles falaram: eu sei quem é Jesus, ele entrou aqui no inferno, arrombou o inferno, libertou os cativos, e eu sei, eu fujo dele. E eu sei quem é Paulo, homem de Deus. Meu irmão, quem quer que o diabo saiba que você é um homem e você é uma mulher de Deus? Quem quer que ele saiba? Desenvolva a sua fé. Se o inimigo levantou algumas situações que você passa alguns momentos de guerra, Deus quer te ensinar a se levantar, a jejuar, a fazer campanha, a orar, a buscar orientação pastoral, a romper esse cativeiro na sua vida. Eu achei interessante, online estava acompanhando a palavra quarta do Bispo Paulo Júnior. Ele falou sobre isso. Gideão não se conformou, e ele tinha 32 mil, de repente caiu para 10 mil, depois de 10 mil caiu para 300, mas ele lutou. Isso vem provar a teoria, é o improvável que Deus usa. Deus não escolhe o caminho mais fácil, Deus escolhe o caminho mais difícil.
mais são os filhos da estéril do que aquela mulher que tem condição de dar à luz naturalmente. Aonde você é estéril, aonde o diabo quer te amarrar, quer te perturbar, Deus vai liberar poder na sua vida. Creia, tenha fé, avance contra o inimigo em nome de Jesus. Versículo 9, capítulo 15, verso 9, lá de Juízes. Então os filisteus subiram, acamparam contra Judá, se estenderam por Leí. Perguntaram aos homens de Judá: por que subiste contra nós? Responderam: subimos para amarrar Sansão, para lhe fazer a ele como ele fez a nós. Quer dizer, Sansão era o bateu, levou, o diabo bateu, ele vai levar o troco no nome de Jesus. Então 3.000 homens, 3.000 de Judá, desceram a fenda da rocha de Etã e disseram a Sansão: não sabias tu que os filisteus dominam sobre nós? O que é isso? Toda aquela geração estava conformada debaixo do domínio do inimigo. Não aceite o jugo maligno, nem na sua mente, nem na sua alma. Nós temos falado aqui algumas vezes, Faraó que expôs o jugo em Moisés, ele falou: não vai ficar nem uma unha, vai sair todas as famílias, as crianças, os jovens, todos os bens, e você também do Egito, você vai ofertar para o nosso Deus. Oh, meu irmão, quem quer ter a ousadia de Moisés, levanta as mãos, fecha os olhos. Não aceita uma vida medíocre. Deus tem grandes coisas para mim e para você. Deus tem grandes coisas, não é pela capacidade, é pelo poder do Espírito, é pela fé na palavra. Levanta as mãos e fala: Senhor Deus, eu não estarei debaixo do príncipe deste mundo que controla a mente e os valores. Nem eu, nem a minha casa serviremos nem Baal, nem Faraó, mas serviremos ao Deus vivo. Oh, aplaude ao Senhor. Sansão, eles vieram destruir Sansão. Sabe por quê? Porque a fé e o testemunho de Sansão iria abençoar outros. A fé e o testemunho de Sansão iria impactar outros. A sua fé vai abençoar a sua família. Quem crê nisso, toda a mentalidade de fracasso, de derrota, de pecado, de domínio maligno, Deus te levantou para ser bênção, para ser luz, para ser como Davi: o Senhor faz a minha lâmpada resplandecer. Deus te levantou para ser bênção. Sansão começou a abençoar, e os filisteus falaram: nós temos que destruir Sansão, porque senão Israel vai acreditar e vai romper o jugo. Meu irmão, minha irmã, você não precisa caminhar debaixo de um jugo. A palavra diz, Romanos 8:1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo, para aqueles que se inclinam para o Espírito. Eu e você temos que alimentar o nosso espírito, temos que nos afastar das coisas que enfraquecem a nossa fé, temos que selecionar o que os nossos ouvidos ouvem, os que os nossos olhos veem, temos que selecionar as prioridades da nossa agenda. Quem entende o que eu estou falando? Domingo, meu irmão, tu tem que estar na casa do Senhor. Amém? Quem ama a casa do Senhor?
O inimigo sempre vai surgir um obstáculo para te afastar da igreja domingo. Quem já percebeu isso? Se você não ficar firme, todo domingo vai ter um imprevisto. Mas se você firmar o pé, aí todas as coisas que ele tentou, ele sabe que não funciona. Ele vai tentar te parar no outro nível. Mas como você vence nível após nível. Sansão, o que Sansão fez? Versículo 12. Versículo 11, vou terminar a leitura que eu não terminei. Então 3.000 homens desceram até a fenda da rocha de Etã e disseram a Sansão: não sabias tu que filisteus dominam sobre nós? Sansão falou: não, ninguém me falou. Quem falou? Eu sei do Deus de Israel, eu sei de Davi, eu sei de Abraão, eu sei de Isaac, eu sei de Jacó, eu sei do Deus que abriu o mar vermelho, eu sei do Deus que destruiu as muralhas de Jericó. Por que, pois, nos fizeste isso? Eles repreenderam Sansão. Esse estava debaixo da bolha, como o apóstolo pregou. Eles não estavam fora da bolha, eles estavam na bolha da religiosidade. Quem quer sair da bolha da religiosidade e experimentar, como diz Jeremias 33:3, eu vou te mostrar coisas que você não conhece. Projeta para nós aí, por favor, Samuel, Jeremias 33:3. A palavra diz: clama e te responderei, vou te mostrar coisas grandes e ocultas que não sabes. Quem crê que Deus vai tirar você desta bolha, que quer limitar o poder dele, que quer amarrar sua fé dentro dos limites da religiosidade, e você vai crer por coisas novas e grandes na sua vida. Levanta a mão, fala: Senhor Deus, eu não vou limitar a minha fé àquilo que esta geração está vivendo. Eu vou elevar a minha fé ao nível das promessas da sua palavra, para revelar algo novo, algo grande, que esta geração ainda não conhece. Põe a mão no ombro, seu irmão, fala: Deus quer te usar no improvável, no impossível. Aonde o diabo fala que não pode, Deus fala, Ele quer te usar. Quem recebe diz amém. Assim como, aí o que Sansão respondeu? Falou: olha, assim como eles me fizeram, eu lhe fiz a ele. Eles me atacaram, eu revidei. Meu irmão, você tem que ter essa estratégia. Quem vai ter essa estratégia? O diabo te atacou, você revida. Aí que você vai orar mesmo, aí que você vai jejuar mesmo, aí que você vai ler a palavra mesmo, aí que você vai fazer a obra de Deus mesmo, amém? Aonde o diabo tentou envergonhar, você vai concentrar sua energia, sua fé, e vai pôr ele para correr, em nome de Jesus. Sabe o que vai acontecer? A hora que chegar lá no inferno, o príncipe maior lá fala: ó, preciso de alguém para atacar aquele crente lá. Eu falo: não, ó, eu não. O último que atacou ele apanhou demais. Oh, meu irmão, quem crê que Deus te deu autoridade? Pisareis serpente, escorpião, todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. No nome de Jesus, amém? Então aí a palavra diz, versículo 12: descemos, replicaram eles, para te amarrar, Sansão. Os próprios compatriotas, debaixo de um espírito de religiosidade, que cria que não tinha poder para romper os limites que os filisteus estavam pondo sobre Israel, eles falaram: nós descemos para te amarrar. Cuidado, meu irmão. Quem quer uma unção fresca a cada domingo? Quem quer unção fresca renovada a cada ano?
conferência é tempo de renovar a unção. A palavra diz: nós queremos te amarrar para te entregar nas mãos dos filisteus. Sansão não enfrentou eles. Eles eram amigos, compatriotas, eles precisavam conhecer o poder de Deus. Quem quer ser um instrumento para revelar o poder de Deus, para não só a sua libertação, mas a libertação de pessoas que precisam conhecer o poder de Deus? Eles falaram: olha, vocês não vão me matar. Eles falaram: não, mas somente te amarraremos, te entregaremos nas mãos dos filisteus, mas de maneira nenhuma te mataremos. E amarraram com 2 cordas novas e fizeram subir a rocha, subir da rocha. Agora verso 14, Juízes 15, 14. Chegando ele ali, os filisteus lhe saíram ao encontro. Aquele que perturbou os filisteus, aquele que queria trazer libertação à geração dele, aquele que começou a pregar das grandezas do poder de Deus, e que os filisteus temiam, porque Deus já tinha usado Sansão de maneiras extraordinárias antes. Ele chegou amarrado. E a palavra diz que os filisteus lhe saíram ao encontro, jubilando. Porém, fala comigo, tenho porém. Fala, na minha vida, levanta as 2 mãos. A hora que o inimigo se alegra e pensa: eu ganhei, eu venci, você declara: na minha vida, a última palavra não é do homem, não é da medicina, não é das circunstâncias. Na minha vida, a última palavra é de Deus. Fala, porém, quem vai viver o porém na sua vida? Aquilo que é impossível, aquilo que é impróprio, aquilo que é difícil, é o que Deus quer te levar a crer. Você vai falar: porém, o diabo tentou me vencer, porém Deus virou o jogo. A enfermidade tentou me vencer, porém Deus trouxe a cura. A escassez, a miséria tentou destruir meus sonhos, porém Deus abençoou o trabalho das minhas mãos. Porém, o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fio de linhos queimados. As suas amarraduras se desfizeram das suas mãos. Quem crê, meu irmão, aquilo que, como diz a canção, né, parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, o Espírito vem, tudo muda, tudo está nas mãos do Senhor Deus Todo-Poderoso. Quem crê? A palavra diz: o Espírito do Senhor, verso 14, resgatando aí a palavra, você pode abrir na sua Bíblia. Se apossou dele, que as cordas que ele tinha nos braços, ele rompeu, meu irmão, ele rompeu. Eu quero dizer, aquilo que amarra sua mente, aquilo que amarra sua alma, Deus está te ungindo, e isso não terá domínio mais sobre a sua vida, em nome de Jesus. Pisa e as águas vão abrir, declare, as muralhas de Jericó vão cair. Verso 15 diz que ele achou uma queixada de jumento. Irmão, não foi nem uma faca, nem uma lança, foi um osso de jumento. Uma queixada, deve ser assim um queixo, né? De um jumento, né, pastor Mendes? Ainda fresca,
pegou ela e com ela feriu 1000 homens, 1000 filisteus, e ele ainda fez um cântico de vitória, com uma queixada de jumento, um motão e outro motão, com uma queixada de jumento, feri 1000 homens. Ah, fica de pé, meu irmão. Que Deus possa nos revestir dessa fé. Quem quer ser revestido desta fé? O diabo quer te parar, mas Deus está te ungindo para que o caminho mais difícil, o mais improvável, aquilo que o diabo fala que não é possível, é o que Deus vai fazer na sua vida, e você vai falar: foi Deus que fez, só Deus poderia fazer, e Deus fez na minha vida. Amém?